Olá pessoal, meu nome é Jailton, eu sou autor do site mjailton.com.br e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os 7 inimigos que muitas das vezes impedem de muitas pessoas iniciarem no estudo da programação. Muita gente tem uma visão um pouco deturpada sobre o que é programar, acham que somente vai aprender a programar pessoas que são muito inteligentes e por isso nem iniciam no estudo da programação. E nesse vídeo eu quero apresentar os principais mitos que muitas das vezes fica na cabeça de muita gente e ele acha que por causa disso ele não vai conseguir aprender. O primeiro inimigo que eu gostaria de compartilhar com você é a questão do tempo. Muita gente acha que não tem tempo para estudar programação, porque acha que vai gastar muito tempo da vida para poder aprender. E na verdade não é bem assim que a coisa funciona. E tudo funciona com lógica e com organização. Existe na verdade uma diferença entre você dizer que não tem tempo para estudar e você dizer que tem pressa para aprender. É um fator, aí depende do seu ponto de vista. Realmente, se você acha que você vai aprender programação em um mês, em 2 meses, você realmente não vai. Mas se você organiza a sua vida, se você estuda de forma estruturada, de forma sistematizada, se você sabe exatamente as coisas que você vai estudar e você dedica para isso uma certa fração do seu tempo, com certeza você vai conseguir. Estudar programação é como qualquer outro estudo, é como qualquer outra coisa na vida. Basta você se organizar e você vai conseguir. Então, não confunda ter pressa para aprender com não ter tempo para estudar. Se você estuda programação, porque a programação envolve muita coisa, então você tem que estudar devagar, você tem que realmente se dedicar para você se tornar um bom programador. E a melhor forma de você conseguir isso é encontrar algo que possa te dar a possibilidade de você já ter todo o conteúdo que você precisa e com isso você economizará muito tempo da sua vida. Então, finalizo essa questão do tempo dizendo para você o seguinte: não ter tempo é diferente de ter pressa de querer aprender. O segundo inimigo que eu queria compartilhar com você é em relação à língua inglesa. Muitas pessoas acham que não vão aprender a programar porque simplesmente não sabem inglês. E na verdade isso não tem relação com o aprendizado da programação. Embora todas as linguagens de programação sejam em inglês, não necessariamente para você aprender a programar, você tem que aprender inglês. Por quê? A nossa mente ela tem uma capacidade incrível de se adaptar com as coisas. Na proporção que você começa a fazer exercícios em inglês, na proporção que você começa a fazer comandos, a estudar determinados comandos, a sua mente vai associando isso e automaticamente você vai entendendo o que aquele comando significa. Não necessariamente você precisa aprender inglês para entender aquele comando, porque é uma questão de adaptação. O que vai fazer com que você consiga aprender ou não programar não é a questão da língua, e sim a questão de você exercitar, fazer muitos exercícios, programar, porque só se aprende a programar programando. Então, se você não sabe inglês, não desanima. Isso não nunca foi e nunca será empecilho para que você realmente consiga programar. Eu também não sei falar inglês, mas eu consigo programar perfeitamente. A internet está cheia de manual, está cheia de documentação, onde você consegue entender cada função sem nem sequer saber o significado daquela palavra em inglês, digamos assim, a tradução da palavra. Você não precisa saber a tradução dos comandos, você precisa entender o que os comandos fazem. E você também não precisa decorar comandos. Por quê? Porque existe toda a linguagem de programação, existe uma documentação que você pode consultar a cada momento. O terceiro inimigo que eu queria compartilhar com você é em relação aos cálculos. Muita gente acha que porque ele foi ruim na escola, não entende de matemática, ele não vai conseguir aprender a programar. Tem gente que acha que porque ele não sabe fazer cálculo, não vai aprender a programar. Ou, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai precisar fazer cálculo. Quem faz os cálculos é a máquina. O que você precisa, na verdade, não é fazer cálculo. O que você precisa aprender é a raciocinar.
A grande diferença de um programador bom para um programador que não é tão bom assim é a questão de raciocinar em cima de um problema e encontrar a solução para aquele problema. E essa solução não necessariamente requer cálculo. Porque se você de repente não sabe qual é a fórmula de Bhaskara, você vai no livro, você pergunta para alguém e ele vai te dizer e você coloca as variáveis e o computador faz o resto. Então, não se preocupe se você não entende de cálculo, preocupe-se se você não consegue raciocinar. E o raciocínio você consegue ter a partir do momento que você começa a programar. É por isso que existe a importância de lógica de programação e algoritmo. Quando você executa muito algoritmo, você consegue chegar no nível de raciocínio muito bom e muito alto, que vai fazer com que a máquina consiga encontrar soluções para os problemas do dia a dia. E essa é a função de um programador, encontrar a solução de um problema para o seu cliente. Então, se você não sabe cálculo, não se preocupe, aprenda a raciocinar. É isso que é importante na programação, aprender a raciocinar, aprender a resolver problemas para os seus clientes. Essa que é a essência de um programador. E outra, o raciocínio você consegue aprender com a prática. Então basta você praticar. E existe aquela máxima da programação. Só se aprende a programar programando. Então programe e você vai aprender a programar. E vamos aqui ao quarto inimigo, que é o estudo complicado. Muitas pessoas, elas de cara, elas já desistem logo. Quando se fala de programar, elas já desistem logo, porque ela diz, estudar programação é muito complicado. E aí eu emendo até com o próximo, que seria dizer que é muito difícil. Muito complicado e muito difícil. Na verdade, pessoal, isso tudo é muito relativo. Porque existe um conceito, pelo menos que eu tenho, que difícil é aquilo que eu não sei. Porque no momento que eu aprendo, aquilo se torna fácil. Porque aquilo que para mim é difícil, para você, de repente, é fácil. E aquilo que para você é fácil, para mim é difícil. O que faz a diferença? A diferença é o saber ou não aquilo. E como é que a gente sabe as coisas? Quando a gente estuda. Então muita gente já entra com uma visão de que aquilo é difícil, que aquilo é complicado e aquilo não é para mim. E isso, na verdade, já é um problema, já é um grande inimigo, porque isso vai bloquear a sua mente de entender as coisas. E de repente, se eu disser para você, programar é algo muito fácil. Não, não é que seja fácil. Eu posso dizer que programar é algo possível e que posso dizer mais. Qualquer pessoa consegue programar. Agora, você simplesmente não acha que vai chegar de uma vez e vai entender tudo logo. Não funciona assim. Tudo na vida existe um processo. Tudo na vida é um passo a passo. O que vai diferenciar o seu aprendizado, né, de uma pessoa, digamos assim, que tem uma facilidade de aprender para outra, é a forma como você estuda. Se você tem dificuldade, por exemplo, em lógica, em essas coisas, você vai precisar estudar um pouco mais, você vai fazer mais exercícios, porque sua mente, de repente, não está preparada para aquilo. Mas, vou te dizer, você vai conseguir aprender. Por quê? A mente da gente se adapta com as coisas. Se de repente, pense comigo, tantas coisas que você não sabia, e aí de repente você fez um curso e você começou a aprender. E depois que você olha para trás e diz, nossa, isso aqui eu achava tão difícil e hoje já não é mais. Olha para a evolução da sua vida, das coisas que você achava difícil. Então, na verdade, difícil é aquilo que a gente não sabe. Isso é difícil, né? Agora, volto a dizer que é fácil, dizer que é simples, não é simples e não é tão fácil também, mas é possível você aprender. Então o que você precisa fazer, na verdade, é você organizar a sua mente, focar aquilo que você quer e começar a estudar, e começar a desenvolver, e começar a programar. E aquilo que antigamente parecia difícil, né, é você andar passo a passo, subir um degrau de cada vez até você chegar no nível de aprendizado. Não tente de começar a programar direto já, desenvolver um sistema. Aí vai ficar muito complicado. Você tem que começar por onde? Você tem que começar do começo. Se você começar do começo, se você fizer um estudo organizado, um estudo sistematizado, aquilo que era muito difícil vai tornar possível para você. E, consequentemente, vai tornar fácil. Eu posso dizer o seguinte, hoje é perfeitamente possível eu aprender a programar e aprender qualquer linguagem de programação. Se existe uma sequência, se existe uma lógica, eu consigo aprender. Porque a nossa mente vai se adaptando com as coisas. Na proporção que você faz exercício, na proporção que você começa a praticar, tudo isso vai criando um padrão na nossa mente e a gente começa a entender, ok? Então, não entre
achando que a coisa é difícil, entre que achando que a coisa é possível. Vamos então aqui ao sexto inimigo, que é a pessoa às vezes diz, não, eu não entendo de lógica. Como eu tenho dito nesse vídeo, a nossa mente consegue se adaptar com as coisas. Nós temos a capacidade de aprender. Você só vai aprender lógica quando você começar a estudar. Se você nunca estudou uma coisa, realmente, dificilmente você vai saber aquela coisa porque você não nasce sabendo, né? Então, tudo na vida a gente vai aprendendo. Quando você estuda programação, a primeira coisa que eu indico para todo mundo estudar é algoritmo e lógica de programação. É a essência da programação. Então, se você não entende de lógica, o que você tem que fazer? Estudar lógica. Porque se você estuda lógica, a sua mente vai conseguir aprender. Então, é no passo a passo, é uma coisa depois da outra, tá? Então, dizer que não entende de lógica, dizer que você não consegue raciocinar sobre uma coisa, é algo que pode ser a sua realidade hoje. Mas entenda, é perfeitamente possível e, aliás, é extremamente simples de você conseguir isso, tá? Então, se você não entende lógica, isso não pode ser um inimigo para você estudar programação. Por quê? Porque isso é fácil de ser resolvido. É só você estudar lógica. E todo curso de programação que você faz, a primeira coisa que se ensina é lógica de programação. Então, vimos aí, portanto, o sexto inimigo. Bem, e o sétimo fator, ou sétimo inimigo, é o conteúdo extenso. Realmente, estudar programação, a programação em si tem um conteúdo muito extenso. Não importa a linguagem que você vai estudar, o conteúdo é extremamente extenso. Então eu te falo a seguinte coisa, por que então, se o conteúdo é muito extenso, por que então não pegar esse conteúdo extenso e dividir em partes menores? Ao invés de você tentar dominar o todo, tenta dominar as partes. Porque se você dominar as partes, uma parte junto com a outra vai começar a se formar no todo. Imagina uma pizza, por exemplo, né? Então, se você tem, imagina que no formato de pizza, né, você tem várias fatias. Cada fatia dessa representa um conhecimento de uma determinada linguagem. Se você estuda cada fatia da pizza, cada coisa separado, no final das coisas, no final das contas, você vai ter uma pizza inteira. Ou seja, você vai dominar o todo. Então, se você vai desenvolver um sistema, um site, um aplicativo ou qualquer outra coisa que você vai fazer, não tente começar pelo aplicativo final. Por quê? Porque quando você vai estudar o aplicativo, ali já está o resultado das coisas. Na verdade, você precisa estudar. Por exemplo, digamos que você fosse estudar, né, o Android. Se você vai estudar Android, a primeira coisa que você tem que entender é como se funcionam os recursos, como é que funcionam os componentes, separadamente, cada um dos componentes. Se você estudar C, por exemplo, Java, por exemplo, é a mesma coisa. PHP, entenda primeiramente o que é, como que funcionam as strings, como que funcionam os arrays, como que funcionam os arquivos. Cada assunto você vai estudando, dominando aquele assunto. Depois que você domina cada um desses assuntos, aí você parte para o desenvolvimento de um sistema, de um aplicativo, de um site ou qualquer coisa parecida. Porque aí você já tem o conhecimento das partes que vão formar o todo. Então, essa cultura da pessoa querer iniciar o estudo pelo final atrapalha no desenvolvimento e, com certeza, impede que muita gente comece a programar. Inclusive, nós temos um vídeo onde nós falamos exatamente sobre a importância de você começar do zero. Ou seja, a importância de você começar do começo. É o passo a passo. Organize os seus estudos, diminua em partes menores e, com certeza, você vai aprender. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe. Se você estiver no Facebook, né, dá uma curtida. Se você estiver no YouTube, inscreva-se no nosso canal, tá? E entre no nosso site mjailton.com.br. Lá nós temos vários cursos grátis. É um prazer falar com você e até o próximo vídeo.